noite. Hoje a gente vai conversar sobre ansiedade. Conversei com vocês, mandei lá nos stories, né, mais cedo, coloquei várias caixinhas lá de perguntas sobre ansiedade e eu confesso que eu fiquei até assustada um pouco com os resultados, porque assim, tipo, 96% das pessoas responderam que estão ansiosas, que comem mais quando estão ansiosas, né? E a gente sabe que isso acontece, eu tenho visto isso acontecer muito na clínica. Os pacientes têm falado muito sobre isso, né? O Léo e a Tati me contam que na primeira consulta, praticamente todos os pacientes que chegam falando: o meu problema é a ansiedade, né? Eu vou bem, mas aí vem a ansiedade. Então, assim, a gente vive hoje numa sociedade ansiosa, tá? Então, a gente tem sofrido muito disso. A pandemia, e aí a gente já tá falando quase que de 2 anos, né? A pandemia, ela veio para poder aumentar muito esses quadros de ansiedade, tá? Então, pessoas que antes eram mais tranquilas, pessoas que não sofriam com ansiedade, se tornaram ansiosas, tá? E antes da gente começar efetivamente aqui o nosso tema, a nossa live, né? Eu queria falar para vocês o seguinte: essa live não é uma consulta, tá? Eu não sou médica, então a gente não pode descartar, por exemplo, talvez a possibilidade de fazer uma consulta médica se for uma coisa que está te incomodando demais, tá? A grande maioria dos casos de ansiedade a gente consegue resolver com dicas, a gente consegue resolver com algumas atividades, a gente consegue resolver, mas tem alguns casos que são mais profundos que a gente precisa da ajuda de um profissional, tá? Então, antes de qualquer coisa, se você estiver se sentindo triste, exageradamente, se você tá sentindo de forma exagerada uma tristeza, se você tem vontade de chorar o dia todo, se você não tá com vontade de levantar da cama, tá? De fazer as suas tarefas do dia, né? Aí a gente aconselha que vocês procurem um profissional, tá? Um médico especialista. Mas a grande maioria dos casos de ansiedade a gente consegue lidar. Sabia? A gente consegue lidar se a gente trabalhar a nossa mente, a nossa cabeça. E hoje eu trouxe dicas para vocês, tá? Que são dicas, assim, valiosíssimas. Eu pesquisei muito sobre o tema e trouxe as mais importantes, assim, que eu vi, que eu tenho certeza que vocês já vão conseguir aplicar na vida de vocês e já colher benefício não somente no emagrecimento, tá? Mas na vida como um todo. Então, separei essas dicas, vou dar até um minutinho aí, vocês peguem papel e caneta enquanto eu tô falando outra coisa, porque eu queria, inclusive, que vocês anotassem, tá? Essas dicas aí pra combater a ansiedade, que vai fazer muito sentido aí pra vocês. Boa noite, todo mundo que tá chegando. Grande beijo aí, obrigado pela presença, tá, gente? Primeira coisa, a gente precisa de começar. Vamos começar efetivamente no tema, né? A gente precisa de começar falando o que é ansiedade, tá? Então a gente precisa de trazer um significado para isso, porque às vezes fala-se tanto de ansiedade, eu tô ansiosa, meu problema é ansiedade, mas a gente não fala efetivamente o significado disso, tá? Então, primeira coisa, gente, quando nós estamos tensos ou sob pressão, ela vem, né? A ansiedade vem. A gente fica com sintomas físicos, tá bom? Existe uma série de pensamentos, né? Quando a gente tá se sentindo ansioso, mas parte para sintomas físicos, como por exemplo, a nossa respiração e o batimento cardíaco aceleram. Então a gente fica ofegante, né? Você respira fundo, assim, ó. E parece que o pulmão não enche, sabe? Que assim, parece que tem alguém te apertando, né? Isso é quando a ansiedade já tá com sintoma físico, tá bom? E o que acontece? É como se a gente estivesse em alerta. Qual que é esse alerta, gente? Fuga ou luta. É um sistema que a gente chama de luta ou fuga, que é um sistema que o nosso cérebro atua.
E isso é desde os tempos remotos, né? Desde os primórdios, quando o homem realmente estava numa situação de luta ou fuga, por exemplo, quando ele visse uma onça na frente, digamos assim, né? Você viu um javali, um rinoceronte na sua frente, o que você vai fazer? Você vai ficar ou vai correr? Então imagina, por exemplo, imagina que você tá numa rua sem saída e vê um pitbull bravo correndo na sua direção. Naquele momento a gente tem uma cascata de reações que acontecem porque a gente precisa de tomar uma atitude rápida, né? Porque é uma situação de perigo, vocês estão entendendo? Então, quando a gente tá numa situação de perigo, quando a gente tá numa situação que eu preciso de ter uma decisão de luta ou fuga, ou eu fico pra lutar, ou eu corro daquele negócio, eu tô sobre perigo e aí tem, por exemplo, o sangue sobe pra cabeça, o meu batimento cardíaco vai subir, eu preciso talvez de literalmente correr, então existe uma série de coisas que acontecem. O grande problema é que a pessoa que desenvolve ansiedade sente isso o dia inteiro. E aí rebenta. Aí não tem jeito. A todo momento, para tarefas simples do dia, ela tem essa sensação de luta ou fuga. E aí começa a prejudicar, porque a gente começa a perder qualidade de vida. A gente começa a não conseguir fazer, talvez, tarefas simples do dia. Vez ou outra, todos nós temos quadros de ansiedade. Todo mundo fica ansioso. Qualquer ser humano fica ansioso de vez em quando, tá? Então é normal a gente sentir ansiedade de vez em quando. Por exemplo, eu vou viajar. Quando a gente vai viajar no dia seguinte, né? Por exemplo, assim, ó, amanhã eu vou pra praia. Hoje a gente já não fica ansioso? Você fica ansioso arrumando a mala, pensando como que vai ser a viagem, se vai dar tudo certo, se você vai acordar no horário, por exemplo, quando a gente tem que pegar ônibus ou avião, alguma coisa assim, ou até mesmo quando vai com outras pessoas e aí você tem que estar no horário, e aí a gente fica ansioso, é uma ansiedade normal. Por exemplo, se eu vou viajar, eu fico ansioso um dia antes. Se eu vou participar de um evento, de um casamento, de um baile, de uma formatura, eu posso me sentir um pouco ansiosa, porque é uma novidade, né? É uma experiência nova. O primeiro dia no trabalho, quando você vai conhecer alguém importante para você. Vocês entendem? Então é normal a gente sentir momentos de ansiedade. Todo mundo sente um momento de ansiedade. Se você tem que apresentar um trabalho de escola, se você tem que participar de uma reunião importante no seu trabalho, né? Isso tudo é normal a gente se sentir ansioso. No entanto, quando a ansiedade fica forte, né, ao ponto de prejudicar o seu dia, então, por exemplo, se o seu quadro de ansiedade começou a ficar forte no sentido de que eu não consigo pensar em outra coisa e aí eu me sinto paralisado, eu não consigo movimentar. Se a sua ansiedade chegar neste ponto, aí a gente tem um problema maior, sabe? Então, por exemplo, tem pessoas que desenvolvem síndrome do pânico, tem pessoas que desenvolvem depressão, por isso que eu falei no comecinho da live. Essa live não é uma consulta. Beijo, Nai! Essa live não é uma consulta, tá? Essa live é uma orientação e pra gente conversar sobre esse assunto que é extremamente importante. Pra pessoa que é ansiosa e é compulsiva, a gente tem um problema onde o buraco é mais embaixo, né? Porque a maioria das vezes a pessoa quando tá num quadro de ansiedade, ela busca algo que dê prazer pra ela instantaneamente. O que dá prazer instantaneamente, gente? Comer, né? Vamos falar a verdade. Comer dá prazer instantaneamente. Então, por exemplo, você tá super nervoso, você tá ali estressado, ansioso, aí você come um chocolate. Ou toma uma taça de vinho. E aí a gente, às vezes, tem problema, inclusive, de vício. Pacientes que, às vezes, ficam viciados, que passam a beber todos os dias, a fumar, por causa de alívio de um quadro de ansiedade. Tá? E aí, por exemplo, quando você tá num processo de emagrecimento e passa a descontar o seu sentimento, a sua frustração, a sua ansiedade na comida,
você começa a desenvolver sobrepeso e obesidade, tá? Então, hoje mesmo, eu acabei de sair de Mariana, a gente teve grupo às 18 horas, né? E aí, eu falei com os pacientes esse grande problema que a gente tem. Porque você não quer sentir aquilo que você tá sentindo, porque aquilo que você tá sentindo incomoda, né? A ansiedade incomoda. E aí, é um sentimento ruim. O que que te faz relaxar na hora? Comer, né? Carboidrato, prazer instantâneo, exatamente. É açúcar. Então, assim, não tem jeito, tá? Então, realmente, a gente fica com esse problema aí. E aí, a gente precisa, por exemplo, de conseguir identificar qual que tá o nível da minha ansiedade, tá? Isso é super importante. Eu preciso de identificar o nível da minha ansiedade. São momentos que eu tenho de ansiedade, por exemplo, em alguma situação específica. É normal. Se eu me sinto ansiosa em alguns momentos, em situações específicas, é normal. Se eu tô sentindo ansiedade todo dia, eu tenho que investigar. Se eu acho que eu tô com ansiedade, por exemplo, quando eu chego em casa do trabalho e aí eu quero comer o mundo, isso não é ansiedade, isso é compulsão alimentar. Vocês entendem onde que eu quero chegar? Então é extremamente importante a gente se conhecer. Você precisa se conhecer, a gente tem que parar e olhar pra dentro. Porque o termo ansiedade ficou tão comum que qualquer coisa que a gente sente, a gente fala que é ansiedade. E às vezes não é. Às vezes é algo mais grave, como por exemplo um quadro de depressão, uma síndrome do pânico, uma ansiedade diagnosticada que precisa de ajuda médica, ou às vezes é uma coisa mais simples, que eu consigo resolver. Então é extremamente importante a gente se conhecer. Por que que o grupo, por que que eu bato tanto na tecla do grupo? Isso que a gente está fazendo aqui agora é comunidade de apoio, é suporte. Entendeu? A gente precisa de conversar sobre o problema. Você precisa de entender o que está acontecendo com você, para aí sim talvez procurar uma ajuda médica, ou para talvez fazer uma terapia, ou para ir procurar uma atividade física, ou conversar com uma amiga. Então a gente precisa de entender e de olhar para dentro. A gente tem vivido numa sociedade tão corrida, os nossos dias estão passando tão rápido, a gente não se preocupa mais em olhar para dentro. E esse é o convite que eu faço para vocês hoje. Antes da gente falar das dicas, a gente precisa de olhar para dentro para se entender. O que tem causado a sua ansiedade? E aí eu queria que vocês respondessem, que vocês interagissem aqui comigo. Boa noite, Felipe! Escrevam aí para mim nos comentários se vocês se sentirem à vontade. Mas escrevam para mim, o que te deixa ansiosa? O que te deixa ansioso? O que tira a sua paz, né? Assim, no sentido de que você começa a pensar só naquilo e quer comer. O que é? A gente precisa de saber identificar. Eu não posso simplesmente falar que eu sou ansiosa. Não, eu sou ansiosa. Você precisa de saber o porquê. A gente tem que identificar a raiz do problema. Porque é só identificando a raiz do problema que eu consigo tratar, que eu consigo resolver. Por exemplo, Maíra, o que me deixa ansiosa é o meu trabalho. Eu sou cobrada demais, eu tenho que eu tenho que prestar serviço e aí as pessoas me colocam muito sob pressão, eu não sei o que está acontecendo, é o meu trabalho. A raiz da minha ansiedade é o meu trabalho. Maíra, a raiz da minha ansiedade é o meu marido, que tá me enchendo o saco. Troca de marido então, gente. Pelo amor de Deus, tô brincando, né? Mas assim, às vezes a raiz da sua ansiedade é um relacionamento amoroso. E aí a gente talvez tem que repensar esse relacionamento. Até que ponto que ele é válido, até que ponto que ele é tóxico. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Ah, Maíra, a minha ansiedade é por causa dos meus filhos. Eu tenho muita preocupação com os meus filhos. Eu fico pensando o tempo inteiro em onde que eles estão, o que que eles estão fazendo, se vai cair, se vai machucar. Aí talvez a gente tenha até que fazer uma terapia. Eu sou mãe também, eu sei que às vezes é difícil. Ter momentos, né, dessa ansiedade, dessa preocupação é normal. Mas se isso começar a te prejudicar, não é normal. Vocês entendem? Então a primeira atividade de hoje, gente, antes de ir para as dicas, olhar para dentro e identificar
qual é o motivo da minha ansiedade. Qual é a raiz do meu problema? Olha, a Jean escreveu aqui pra mim, preocupação com alguma coisa. O que é a preocupação, né? Ele é um sentimento prévio que eu começo a ocupar a minha cabeça com algo que ainda não aconteceu. E aí eu começo a pensar só naquilo, eu penso, e aí vem a ansiedade, e para eu não sentir mais ansiedade, eu vou lá e como, né? Então o ciclo da ansiedade compulsiva é isso, ele tem uma preocupação, essa preocupação gera um sentimento, o sentimento gera ansiedade, e na ansiedade você vai lá e tem crise de compulsão, tá? Mas conseguiu identificar, preocupação. A Kelly tá escrevendo aqui, quando tem problemas pessoais, aí vai junto com a preocupação também, né? Às vezes, por exemplo, você tá com problema de saúde na família, vamos supor, sua mãe tá hospitalizada. Claro que você vai ficar ansiosa, lógico. A gente fica ansioso pra saber se vai dar tudo certo, se vai sair do hospital, se não vai, né? Então a gente tem problemas. Carol tá escrevendo meu trabalho, eu tenho que resolver tudo sozinha. Muitas vezes a gente, às vezes a gente tem que inclusive repensar, sabe, Carol? Até que ponto que o meu trabalho tá contribuindo pra mim ou tá acabando com a minha vida. E aí eu não tô falando pra ninguém chegar a Bahia e pedir conta, não é isso não. Mas às vezes, talvez seja a hora da gente pensar num plano pra frente. Será que eu dou conta desse meu trabalho a vida toda? Será que eu dou conta de fazer o que eu faço hoje daqui a 10 anos, quando eu for 10 anos mais velho? Né? Então tem que pensar, por exemplo, quando eu trabalhei, acho que 6 anos na área da Samarco e da Vale, trabalhei muitos anos na área da Vale. Eu sou técnica em edificações também e eu trabalhava com construção civil. A minha área sempre foi construção civil. A minha primeira faculdade é na área de construção civil, mudei completamente, né? Mas enfim, eu trabalhava com medição de contrato. Ou seja, o dinheiro, né? Então eu já fechei medição de R$1 milhão, de R$2 milhões para a empresa. E aí fica muita cobrança, é muito em cima de você. E já teve dia, por exemplo, de eu sair do meu trabalho 11 horas da noite. E aí a gente tem que se perguntar, poxa vida, eu tô aqui trabalhando até 11 horas da noite, fechando uma medição de R$1 milhão, e o meu salário, coitado, meu salário, né? Salário de técnica, não era péssimo, mas também não sabe? Então a gente tem que começar às vezes a repensar o trabalho. Não é chegar e mandar e pedir conta não, mas talvez, antenar para olhar outras coisas, talvez ter uma outra fonte de renda, mexer com alguma outra coisinha por fora no final de semana, sabe? É uma dica. Aqui, Rosilene também tá escrevendo, pressão no trabalho. Mesma questão que eu falei pra Carol, serve pra você, tá, Rosilene? Meu filho, aí o filho a gente tem que pensar, né? O filho não tem como, né? Não tem como jogar fora, não tem como abandonar. Aí a gente tem que trabalhar a nossa cabeça mesmo. Quando meu filho nasceu, o Lucas, meu filho mais velho, não é esse que está na barriguinha, sabe? Lucas, quando ele nasceu, ele ficou 10 dias no CTI. Poucas pessoas sabem disso, né? E ele ficou 10 dias no CTI, ele foi entubado, foi um negócio muito, muito traumático que a gente passou. E aí quando a gente trouxe ele pra casa, eu e o Léo, a gente ficou com neura, sabe? Tipo assim, tanto é que nós não recebemos visita, e não tinha pandemia, né? Isso foi há 7 anos. Nós não recebemos visita no primeiro mês, porque a gente morria de medo dele voltar pro hospital. E aí eu nem conseguia me ver tendo outro filho. Por muitos e muitos anos. Eu achei que eu ia ter um filho só. Então eu tive que trabalhar a minha cabeça, o Léo também, a gente conversou muito, né, sobre o assunto, até que a gente conseguiu tirar da cabeça toda a energia, toda a carga, e mesmo assim não sai tudo dessa primeira gestação para conseguir partir para essa segunda gestação. Para eu não levar os meus traumas com o Lucas pro Samuel, que tá chegando. Então, às vezes, a gente precisa de repensar algumas coisas. Por isso que é interessante pensar na raiz da ansiedade. Sobrecarga no trabalho, né? Ficar sozinha em casa, a Carla tá escrevendo. Realmente, tem muitas pacientes que têm essa ansiedade. Pacientes que ficam em casa, né, em tempo integral. E o trabalho de casa é cruel, né, gente? Nossa Senhora, quando a gente trabalha em casa... E o pior que não é valorizado, né? Tem gente que ainda fala assim, mas você fica o dia inteiro em casa fazendo o quê? Eu fico de perna pro ar, deve ser, né?
mas assim, essa questão de ficar em casa, cuidar de filho, cuidar de marido não é fácil. E aí a gente tem que criar, aí entra uma dica que eu vou dar aqui pra vocês, tá? Da questão da rotina, mesmo estando em casa. É uma coisa que ajuda muito, tá? Boa noite todo mundo chegando aí. Deixa eu ver o que mais aqui. Deixa eu ver se tem mais comentários. Gente, então, primeira coisa é você identificar essa raiz do problema, tá? Identificar a raiz do problema e ver o que tá te causando essa ansiedade, tá? E aí, depois que a gente consegue identificar essa ansiedade, a gente parte para as dicas de conseguir combater essa ansiedade. Por quê? Se você tá num processo de emagrecimento e se você tá com a ansiedade descontrolada, pode ser que você não consiga emagrecer. É uma dúvida muito grande dos pacientes, que às vezes os pacientes perguntam assim: eu não consigo emagrecer por causa da minha ansiedade. E aí a gente tem que entender isso. Você não tá acima do peso por causa da ansiedade. Sentir a ansiedade não engorda ninguém. Vocês entendem? Isso tem que ser muito claro para vocês, porque às vezes a gente não consegue entender isso, tá? Ninguém engorda por estar ansioso. Só sentir a ansiedade não vai fazer você ganhar peso, tá? O que acontece é que eu estou ansiosa, eu me sinto ansiosa e aí eu tenho crise de compulsão. Por quê? Eu tô ansiosa, eu tô sentindo uma coisa que eu não quero sentir, meu peito tá apertado, eu não consigo pensar em mais nada, eu preciso de prazer naquele momento, e aí o que que acontece? Eu vou comer por causa da minha ansiedade, aí eu ganho peso. Então, só se sentir ansiosa não faz com que você engorde, mas a ansiedade leva à compulsão alimentar, leva a você comer de forma exagerada, às vezes não é nem grande quantidade, tá? Porque muitas vezes o paciente pensa assim, mas eu não sei porque que eu engordo, eu como tão pouco. Às vezes não é uma grande quantidade de comida, tá? Às vezes é pequenos alimentos que são densamente calóricos, e aí a gente acaba ganhando peso também. Joyce está escrevendo aqui, a pandemia me deixou muito ansiosa, muito. Porque a gente viveu uma coisa que ninguém estava preparado para viver. O que foi a pandemia, né? A gente não passou por isso. Talvez os nossos avós, bisavós tiveram crises parecidas, né? Há muitos e muitos anos atrás aí, por exemplo, quando teve peste, essas coisas assim. Nós não passamos por isso. Então a gente vivenciou uma coisa que a gente nunca tinha vivido e que a gente não sabia agir. Pensa na gente lá em março de 2020. A gente falou, meu Deus, vai todo mundo morrer, né? Vai todo mundo morrer, vai todo mundo... Nunca mais nós vamos poder sair de casa, eu nunca mais vou ver minha mãe, vou ver meu pai. Meu Deus, como é que fica meu trabalho? Como é que eu vou viver? Como é que eu vou comer? Pensa, gente, o desespero. E aí todo mundo teve crise de ansiedade no começo da pandemia, né? Só que algumas pessoas conseguiram trabalhar a cabeça e ir tentando criar uma rotina dentro do caos, né? Porque a gente foi tentando criar uma rotina dentro do caos, que foi a pandemia. E foi tendo paciência, foi criando estratégias, aos poucos a gente foi aprendendo a ter os cuidados, né? E aí começou, por exemplo, a conseguir sair de casa, às vezes um pouquinho para ver a mãe, para ver o pai, para caminhar, e aí foi melhorando. Algumas pessoas conseguiram isso, outras não. A grande maioria dos nossos pacientes ganharam praticamente 10 quilos na pandemia, tá? Então, assim, se você engordou na pandemia, não se sinta sozinho, viu? Foi quase que todo mundo. Inclusive, estudos apontaram aí que 60% da população mundial ganhou peso na pandemia. E os brasileiros foi na casa de 8 quilos. Tá? Teve gente que engordou 20, 30, teve gente que engordou 5, mas foi na casa de 8 quilos aí se a gente for colocar uma média, tá? Então, realmente foi algo muito complicado a pandemia, né? Mesmo sabendo que é um processo, a gente fica doido querendo emagrecer logo e às vezes fica ansioso. Exatamente, o próprio processo de emagrecimento, bom questionamento, o próprio processo de emagrecimento faz com que a gente fique ansioso, porque você quer ver o resultado rápido. E aí a gente tem vivido numa sociedade onde a gente não consegue esperar nada, não é assim?
Porque a informação tá aqui na palma do celular, a toque de caixa. A gente ficou assim, a gente tava analisando aqui em casa a questão lá de Capitólio, né? Que caiu o negócio em Capitólio lá, a pedra que caiu lá e, né, pessoas morreram, que foi um terror. A pedra caiu 10 minutos depois, a gente já tava sabendo que a pedra tinha caído lá em Capitólio. Todo mundo já tá, porque o WhatsApp, né? Um filmou, mandou no grupo da família, mandou. Chega pra gente. É tudo muito rápido. E aí a gente acha que o emagrecimento vai ser rápido também. E não é. E o próprio processo vai causando essa ansiedade. Você quer ver resultado. E aí, às vezes, a gente cria na cabeça, eu quero tanto por semana, eu quero emagrecer tanto. Esse resultado não se supre. Vem a frustração. E aí, às vezes, a gente desiste no meio do caminho, tá? Então, realmente, o próprio processo de emagrecimento também gera ansiedade. Por isso que é importante cuidar e identificar a raiz do problema, tá? Contar pra vocês uma coisa rapidinha. Deve ter mais ou menos uns 15 dias que eu fui assistir no YouTube uma influencer que ganhou neném, como é que ela chama? Uma que é cheia de pintinhas. Ela tem muitas sardinhas, ela tem até uma marca de cosmético. Ela é uma youtuber muito famosa aí. Eu não sei se é Mariana Saad. Se alguém conhecer, escreve aí pra mim nos comentários. E aí eu fui ver o parto dela, né? E aí eu tava assistindo no YouTube, e ela chegando na maternidade, tudo, fazendo o pedido, ela ia fazer cesariana e tal, e foi me dando um aperto no peito. Foi me dando um aperto, por causa de quê? Porque eu lembrei do parto do Lucas. Vocês entenderam? Quando, às vezes, a gente tem um trauma, esse trauma é aflorado em determinadas situações, e aí você pode ter uma crise de ansiedade. E eu sou uma pessoa muito tranquila, eu sou muito equilibrada, né? A gente estuda muito inteligência emocional, então agora mesmo, semana passada, eu fiz um curso novo de inteligência emocional, tô até trazendo algumas coisas pra vocês essa semana. Então eu sou muito equilibrada, sabe? Assim, as coisas não me abalam tanto, não me tiram tanto do sério. Só que eu sou humana, né? E aí eu comecei a assistir o vídeo. Gente, foi me dando um taquicardia, foi me dando um aperto no peito. E nem tava cortando, não era nada não. Mas simplesmente era ela chegando lá no hospital. E aí tomando a peridural, da anestesia e tudo. E eu fui ficando ofegante. Eu fui começando a chorar. Eu cheguei perto do Léo e o Léo, meu Deus, o que vai acontecer? Tem que ir pro hospital, coitado. Porque eu tive uma crise de ansiedade. E aí, nessa hora que a gente tem crise de ansiedade, se você não consegue... Gente, é tão puxado o negócio que você tem sensação que seu peito tá tão apertado e tem hora que você sente que vai morrer, que vai dar um troço. O negócio é psicológico que vira físico. Então, a gente precisa de conseguir calmar, respirar fundo. E aí, eu coloquei essa na hora, a primeira coisa que eu fiz... Fui acalmar, fui tomar uma água, fiz um chá calmante, Léo conversou comigo. E aí a gente tem que fazer o quê? Uma outra dica que eu vou dar: desconfiar dos pensamentos negativos. Não tem que ter pensamento negativo, você tem que se questionar. E aí entra as dicas que eu vou contar pra vocês, tá? Mas por que eu tô contando isso pra vocês? Pra mostrar que acontece com todo mundo. Não é porque eu sou coach, porque eu estudo isso, que eu tô isenta de não querer comer um chocolatinho no dia que eu tô ansiosa, gente. É normal de acontecer, é muito louco. Só que assim, você precisa de parar, respirar e seguir em frente, tá? Então é isso que eu quero de vocês hoje. Hoje a gente vai aprender a lidar com a ansiedade, a lidar com ela, né? Volto a dizer, se você tá triste excessivamente, pode ser uma depressão, não adianta só as dicas não, né? Às vezes a gente tem que fazer intervenção, talvez até medicamentosa. Mas hoje a gente vai aprender a lidar com a ansiedade, tá? Vou ajudar vocês a tentar lidar um pouco com isso, com essa questão da ansiedade, tá? Vocês estão falando aqui, né? Ainda mais quando o emagrecimento fica lento no finalzinho, né, Elanda? Elanda eliminou 16 quilos, eu acho, com a gente. E eu lembro dela falando comigo, nossa, mas esse final eu emagreci 10 quilos, 15 quilos, e esse 1 quilo final não sai. Então, às vezes, a gente fica muito ansiosa nesse finalzinho, que já perdeu muito, e o final fica mais agarrado mesmo, né?
Então acontece. Dirlene, já passei por isso, é muito louco. É um negócio que a gente não consegue. E aí você tem que respirar fundo e entender onde que você tá. Qual que é a situação que você tá vivendo? Você realmente está em perigo naquele momento? Não, não está. Então acalma, sabe? Obrigada por compartilhar, Maíra. A gente precisa de compartilhar, gente, porque isso às vezes é um tabu. Às vezes as pessoas não conversam sobre isso. Por quê? Porque a sociedade quer que a gente esteja forte. Sabe? A gente não pode, eu não posso falar que eu tenho ansiedade, meu Deus, eu não posso falar, porque senão eu sou a doente, eu sou a coitadinha. A gente vive numa ansiedade onde a gente não pode falar dos nossos sentimentos, principalmente se você é mulher, sabe? Então, assim, só pelo fato de você ser mulher, que qualquer coisa que você fala é mimimi, que você tem... Não é porque eu sou mãe que eu tenho que dar conta de tudo, não é porque eu trabalho fora que eu tenho que dar conta de tudo, não é porque eu não trabalho que eu tenho que dar conta de tudo, que eu tenho menos afazeres. Então a gente tem que conversar sobre isso, tem que aprender a lidar com isso e às vezes uma coisa que alguém fala pode ajudar e pode contribuir com outras pessoas. Então eu gosto muito de trazer verdade aqui pra vocês, né, pra gente conseguir juntos e sempre evoluindo, tá? Então as dicas, gente, todo mundo já pegou papel e caneta? Peguem aí. Ou se você não tem possibilidade de pegar papel e caneta agora, administre esse conteúdo e aprenda, tá? Pra gente conseguir levar essas dicas aí pra vida de vocês e controlar um pouco dessa ansiedade, tá bom? E por ser um tabu, às vezes ficamos achando que é só com a gente que isso acontece, exatamente. Você pensa que é só você. O que eu mais escuto na clínica? É tão difícil emagrecer pra mim. Nossa, Maíra, mas pra mim é muito difícil emagrecer, pra mim é muito difícil controlar, porque a gente acha que o problema é só com a gente. A gente acha que é só a gente que sofre de ansiedade, é só eu no mundo que tô passando por aquilo. Por quê? E por que isso acontece, tá? Vou contar pra vocês também por que isso acontece. Uma que é porque ninguém fala sobre o assunto e outra porque as pessoas só falam as coisas boas. Alguém demonstra... Vocês assistem alguma coisa, algum story de rede social aí com a pessoa... Nossa, gente, hoje eu tô um bagaço, hoje eu tô muito chateado, eu tô muito triste, eu não consegui levantar da cama. Não, tem gente que maqueia antes de fazer story. Pra fingir que tá feliz, pra fingir que tá alegre, pra fingir uma vida de felicidade que não existe. Quantas vezes a pessoa tá em casa chorando e posta foto que tá na rua, gente? E aí, quem não tem cabeça de entender isso, pensa assim, poxa vida, é só eu que tô na merda mesmo. Desculpa a palavra. Tá todo mundo bem, todo mundo consegue emagrecer e só eu que não consigo. Porque fulano postou lá que perdeu 20 quilos. Às vezes, perdeu 20 quilos com um mês porque tomou remédio. Tá? Então, assim, gente, não se comparem. Lembrem da live de hoje, de ontem, vocês estão lembrando? Não compara com outras pessoas, não mede a realização da outra pessoa na sua régua e o contrário também não. Cada um de vocês sabe a luta e sabe a glória que a gente vive todo dia. Então não se compare. Tem uma dica aqui que eu vou até adiantar ela, que é a oitava, vou até circular ela aqui que eu já falei pra vocês. Não se cobre tanto. É uma das... A internet travar hoje, eu juro que eu vou ligar pra Conecta amanhã se a minha internet travar. Mas eu acho que já voltou. Tô online ou se eu não tô? Falem pra mim se vocês estão conseguindo me ouvir ou não, porque deu pausado aqui. Não é possível que a minha conexão vai cair aqui, tá? Mas enfim, Karina escreveu, eu também passei por isso, parei e me arrependi, sim. Angélica, o filme Encanto veio aos cinemas retratar sobre isso com os personagens e como isso afeta na convivência familiar. Legal, boa dica aí. Eu não assisti ainda, Angélica, depois vou assistir. Obrigada por compartilhar. A mãe tá on, exatamente, Dai. Gente, então, olha, dica, não se cobrar tanto. Era a oitava, mas eu já vou até adiantar ela. Muitas vezes a gente quer, por exemplo, medir o nosso estado com a régua do outro, tá? Então, por exemplo, vou dar até um exemplo para vocês. Quando eu ganhar Samuel, eu vou compartilhar aqui com vocês, prometo, tá? Que eu vou compartilhar o meu processo de emagrecimento de novo, para vocês verem como que é,
quantos quilos eu vou eliminar assim que eu sair do hospital. Vou contar tudo aqui pra vocês, porque eu acho isso importante. Sabe por quê? Sabe por que eu acho importante? Por quê? Vocês já viram a barriga daquela menina, aquela menina do TikTok? Como é que ela chama, gente? Uma loira que tem não sei quantos milhões de lá no TikTok e agora tá mexendo, que é daquele, esposa daquele cantor Felipe não sei o quê. Gente, esqueci o nome dela. Mas vocês devem saber o que eu tô falando. Virgínia, isso, obrigado, Bruna. Boa noite, Márcia, isso mesmo, Virgínia. Vocês viram a barriga da bicha? E eu não tô com inveja não, tá? Não é inveja não. Mas vocês viram o abdômen que ela tá? Vocês viram o tamanho da neném dela? Gente, ela fez uma... Aí eu fui ler sobre o assunto, né? Que eu falei assim, gente, não tem condição um negócio desse não. A barriga dela tá trincada de ver o músculo. E o tanto que ela fica produzindo conteúdo na internet, ela não tem tempo de malhar o dia inteiro pra estar com aquela barriga, tá? Porque quem trabalha com a internet, eu sei porque eu produzo muito conteúdo, leva muito tempo, gente. O trabalho é sério, né? Não é todo mundo que faz trabalho sério, não, mas que demanda de tempo, demanda. Sabe por quê? Porque ela engravidou e ela tinha acabado de fazer aquela lipo... Sabe aquela lipo nova? Eu não sei o nome, não sei se é LD, lipo alguma coisa. É aquela lipo que tá usando agora, que as mulheres fazem lipo que demarca o músculo. Então suga tanto que parece que você sai de lá como se você tivesse tanquinho sem fazer atividade física. Que glória, né? Quem não quer? Eu também quero uma barriga dessa. E aí ela mesma explicou. Ela falou assim, gente, como eu tinha feito, foi até perigoso, porque tinha muito pouco tempo que eu tinha feito a lipo e eu engravidei depois. Eu não tava planejando de engravidar. Ela falou, ela contou, foi até honesta, né? E aí o meu corpo voltou muito rápido porque eu tinha feito a lipo. E vai saber se bobear já até não secou de novo lá, né? E aí a pobre coitada da mãe, às vezes a mãe que já é a segunda gestação, igual ao meu caso, aí a mãe, coitada, se compara, já tem 6 meses, 7 meses que ela ganhou neném e ela ainda tem barriga, porque aquela pochete é só Jesus pra tirar. Um pouquinho fica, mesmo se você emagrecer muito. Aí você pensa, puxa vida, eu tô aqui acabada e olha a fulana lá como é que tá. Por quê? Porque ninguém mostra o perrengue. Essas mulheres não mostram tanto que elas comem por dia. Porque não deve ser quase nada, gente. É quase nada. Aquela outra também da boca rosa, já tá magrinha. Elas vivem disso. E aí você, às vezes, que é mãe, que é esposa, que trabalha o dia inteiro fora, ou que, se não trabalha o dia todo fora, trabalha o dia inteiro dentro de casa, cuidando de casa, de marido e de filho. Quer ter o mesmo resultado? Não tem como, sabe? Mas ninguém mostra a parte ruim na internet. Todo mundo só mostra a parte boa. E aí eu quero te pedir para não se cobrar tanto. Não se cobre tanto. Pode ser que o seu corpo volte com 3 meses, pode ser que ele volte com 6 meses, pode ser que às vezes ele vai voltar com 1 ano, tá tudo bem, gente. Pode ser que você vai conseguir emagrecer muito rápido, pode ser que não. Pode ser que você consiga sozinho, muito difícil de conseguir sozinho, quase que impossível. Pode ser que você precise de ajuda e tá tudo bem em relação a isso, tá? Então, primeira dica para combater a ansiedade, gente, não se cobrar tanto. Vai no seu tempo, vai devagar. O que importa é você chegar, é você se controlar e você se equilibrar. Outra dica que é a 1, aí eu vou voltar para a ordem, tá? Que eu coloquei. Dica número 1, respire. Quando você tá tendo uma crise, ou crise de ansiedade, ou às vezes não chegou a ser crise, mas você tá muito ansiosa, é normal que a gente respire de forma curta. Isso é verdade, tá, gente? Não é conto da garochinha, não, é verdade. E aí a gente fica com aquela respiração curta. E eu não consigo oxigenar o meu cérebro para ele conseguir pensar melhor. Então, quando eu respiro, puxo pelo nariz, solto pela boca, eu consigo me acalmar. É impressionante. A gente não dá valor para isso, mas isso não é mito, é verdade. Você precisa respirar, talvez até umas 3, 5, 10 vezes e se acalmar.
E aí você vai respirando e a gente vai fazer a segunda dica, que é: faça uma coisa de cada vez. Para você conseguir combater a ansiedade, não adianta você querer ser 1000, porque você não é. E a gente que é mulher, muitas vezes a gente tá acostumada a fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? O homem não faz isso. Tem seguidores online aí assistindo, eu não tô falando mal de vocês, tá, meninos? Mas o que acontece é que o homem, por característica mesmo do homem, né? Porque o homem sempre, nos primórdios, ele era o caçador, ele tinha que ter aquela visão direta da caça. E a mulher, por cuidar da cria, ela tem que ter aquela visão mais ampla. O homem não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, não consegue. Não consegue. Uma vai sair errado. Às vezes você pede informação simples, né? Assim, tipo, faz aquilo ali pra mim, isso. Uma coisa vem errada, né? A mulher não. E aí a gente quer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. E aí fica ansiosa porque se cobra demais, não consegue fazer as coisas, acaba comendo. Então calma, respira e faça uma coisa de cada vez. Por exemplo, se você tá organizando a sua dieta, se você tá organizando o planejamento da sua dieta, agora é hora de organizar o planejamento da sua dieta. Não é hora de olhar o menino gritando, não é hora de ver o que o marido tá pedindo, não é hora de pensar no trabalho, é hora de pensar na sua dieta. A gente precisa de aprender a fazer uma coisa de cada vez e a gente não sabe. A gente quer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Tem gente que quer dirigir mexendo no celular, porque acha que dá conta de fazer duas coisas ao mesmo tempo e não dá. Não dá, tá? Então, para ansiedade, você precisa fazer uma coisa de cada vez. Viver um dia de cada vez. Se hoje você não conseguiu fazer a sua dieta por algum motivo, tá? Por exemplo, hoje eu não consegui fazer a minha dieta porque eu tava tão nervosa, que eu fui lá na hora, depois do almoço, eu fui lá no negócio de café e comi 10 biscoitos. Teve paciente que já falou que já aconteceu isso com ele. Aí você conseguiu manter a dieta naquele dia? Não, naquele dia você não conseguiu por causa dos 10 biscoitos. Mas você engordou? Não. Amanhã você vai começar tudo de novo. Você vai começar a sua dieta de novo. Você vai fazer desde o café da manhã até a ceia de novo e vai dar certo. Por quê? Porque você vai viver um dia de cada vez. Fazer uma coisa de cada vez, tá? Se eu quero eliminar 20 quilos, eu não vou eliminar. Eu sou paciente. Ah, tem homem manifestando aí. Eu não falo mal dos meninos, mas a gente sabe disso, né? Homem não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. E às vezes, salvo raras exceções, vou dizer assim, tá? Pra ajudar. Temos algumas exceções, né? Mas enfim, viva, gente, um dia de cada vez. Vocês vão viver um dia de cada vez, fazer uma coisa de cada vez. Se eu preciso de eliminar 20 quilos, eu não vou eliminar 20 quilos amanhã. Não vou. Você consegue eliminar 20 quilos, por exemplo, em 120 dias, igual é do nosso método AML, né? Você consegue eliminar até 20 quilos em 120 dias. Agora, não vai ser em 30, gente. Não vai ser numa semana. Então, viva um dia de cada vez. Calma, respira, não se cobra tanto e vai seguindo. Kelly, às vezes vou ao mercado, compro as coisas para filhos e marido, esqueço de comprar algumas coisas da dieta. Sim, a gente tá tão preocupada em fazer as coisas para o outro que aí você se deixa de lado. Gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês que vocês não sabem, tá? E que parece, assim, parece que é muito pesado o que eu vou dizer, mas é libertador. Se priorizar não é egoísmo. Você não é menos mãe porque você pensa em você. Você não é menos esposa porque você pensa em você. E às vezes a gente acha que é menos mãe, por exemplo, de deixar a cria 1 hora com alguém para poder fazer uma academia, por exemplo. Você acha que você é menos mãe por isso, você se cobra. Você acha que é menos esposa, por exemplo, de tirar 1 hora do seu dia e tomar um café com uma amiga. Porque naquela hora do seu dia você quer tomar café com uma amiga, você não quer estar com seu marido naquela hora, você já tá com ele o tempo inteiro. E tá tudo bem. Então não é egoísmo se priorizar.
a gente precisa de se priorizar também. Fazer uma coisa de cada vez. Por exemplo, se você for tomar café com sua amiga, tira aquela hora para tomar café com sua amiga. Não tem que ficar vendo no telefone se seu filho tá bem, se não tá. Gente, notícia ruim chega rápido. Tenham isso na cabeça de vocês. Se alguma coisa der BO, vai chegar. Antigamente não tinha nem celular e a gente ficava sabendo das coisas. Então, faça uma coisa de cada vez. Se priorize. Isso é bom para ansiedade. Isso ajuda na ansiedade, tá? Então, ajudem aí. Boa noite! Estou aprendendo que tem que ser com calma. Isso, Elisângela. Elisângela, né? É com calma. A gente não vai emagrecer 20 quilos em uma semana. Eu não vou conseguir, às vezes, dar conta de tudo que eu tenho para fazer no meu dia. E aí eu posso continuar e fazer amanhã. Eu não tenho que arrumar a casa toda em um dia. Não tem, gente. Não tem regra. Né? Se você consegue, se você tira um dia e faz faxina, tá tudo bem. Se você arruma um pouquinho a cada dia, tá tudo bem. Se nessa semana você não tá bem pra arrumar nada e vai ficar tudo uma zona pra você fazer semana que vem, tá tudo bem também. Pra que eu vou ficar ansiosa que a casa tá suja, gente? E eu não tô falando pra ninguém ser desleixada, não é isso. Mas guardem isso. Se colocar em primeiro lugar não é egoísmo. A gente é doutrinada pela sociedade a se colocar em segundo plano, sempre. E ver a sua vontade não é egoísmo. Pensar naquilo que você quer, naquilo que você tem vontade, não é egoísmo. E aí a gente consegue ajudar a controlar a nossa ansiedade, tá? Elisiane, a ansiedade está também ligada à paciência. É preciso muita paciência para conseguir os resultados desejados, com certeza. Paciência, gente, é uma virtude, né? É uma virtude, inclusive é um dom do Espírito Santo, né? Para quem é católico. E a gente realmente precisa ser paciente. Às vezes a gente não tá tendo paciência para nada ultimamente. O celular faz muito isso com a gente. Rede social faz muito isso com a gente. A gente não tem paciência, às vezes, para ler nada. Tanto é que eu estudo marketing digital, quais que são os conteúdos que as pessoas veem mais, que as pessoas consomem mais? É vídeo. E quanto mais curto o vídeo, menor. Por exemplo, quem tá aqui numa live, né? E hoje o assunto tá rendendo, já tem muito tempo, nós já estamos aqui há quase 1 hora. E a gente tá constante. Essas pessoas que estão aqui assistindo, vocês que estão aqui assistindo, vocês são interessadas. São pessoas que realmente querem conteúdo. Só que a gente tem muita gente que só entra e sai, que passa e sai. Por quê? Porque as pessoas não estão tendo paciência nem de assistir as coisas mais, né? Por que série faz tanto sucesso? E às vezes a gente vê que a série tem não sei quantos episódios, você assiste todos. Mas às vezes você vê que um filme é 2 horas e meia, você não assiste. Porque a série é curta. Ela te dá aquele prazer em 40 minutos. E aí você para, respira, faz outra coisa e volta, tá? Então realmente a gente tá impaciente. Outra dica, gente, pra você diretamente ligada no emagrecimento. Controlar a ansiedade com o emagrecimento, tá? Preste atenção na sua refeição. Faça as suas refeições devagar e com consciência. O que a gente faz? Você tá comendo, tá mexendo no telefone. Tá comendo, tá vendo televisão. Tá comendo, o filho tá gritando, o marido tá chamando. É o trabalho que eu não consigo parar. Gente, hora da comida é sagrada. Sagrada. Quantas vezes, quando o Lucas era pequenininho, e agora eu vou fazer a mesma coisa com o Samuel. Quantas vezes, quando o Lucas era bebê, que eu preferia esperar ele dar um cochilo pra comer com paz. Eu não como se alguma coisa estiver tirando minha paz. Eu demoro 20 minutos pra almoçar, no mínimo, todos os dias. E eu não gosto de interrupção na hora que eu tô comendo. Por quê? Eu só vou comer daqui a 3 horas. Você tem que ter um momento de aproveitar a sua refeição, gente. Você tem que conseguir fazer uma refeição em paz. Pode ser um biscoitinho com chá. Mas senta, acalma, olha aquilo que você tá comendo. Às vezes a gente come um prato desse tamanho, em 2 minutos você nem lembra, você nem sabe o que você comeu. E aí você vai querer comer mais. E aí você vai querer repetir. Não deu nem informação pro cérebro que você comeu, tá? Então, uma dica pra gente controlar a ansiedade na hora da dieta. Presta atenção naquilo que você tá comendo. Olha a cor.
sente o gosto, né? Não enfia tudo na boca. Não tem gente que come uma banana com 3 mordidas. Come devagar, olha pra banana, olha pro biscoito, pra barrinha cereal, pra fruta. Coma com calma, tá? Quarta dica, gente, defina prioridades. Tem aquilo que é urgente, tem aquilo que pode esperar, tá? A gente tem mania de achar que tudo é urgência. A gente tem mania de querer tudo pra ontem e de achar que tudo tem que ser feito pra ontem. E não é. Não é por aí. A gente precisa de aprender a definir as prioridades para controlar a ansiedade, tá? Então, eu preciso realmente fazer isso hoje ou eu posso fazer amanhã? Eu preciso fazer isso sozinha? Ou eu posso esperar meu marido chegar e pedir ajuda para ele? Pedir ajuda para minha mãe, para minha colega de quarto, para alguém no trabalho? Eu realmente tenho que fazer tudo sozinha? Ou eu posso pedir ajuda? Ou eu posso fazer isso depois? Eu posso fazer isso na semana que vem? Eu tenho que fazer isso hoje. Então, aprenda a definir prioridade, tá? Porque aí a gente ajuda a controlar a ansiedade. Se tudo for prioridade, aí fica complicado. E aí você começa a sentir aquela pressão e aí você vai desenvolver uma crise de ansiedade, tá? Então, calma, respira, tenha paciência. Definir prioridade é uma coisa boa. Quinta, tenha rotina. O ser humano precisa de rotina. Todos nós precisamos de rotina. Você não pode acordar pela manhã sem saber o que vai fazer no seu dia. Mesmo se você não trabalha fora, se você trabalha só na sua casa, se você fica em casa cuidando da casa, dos filhos e já tem trabalho demais fazendo isso, você precisa de rotina. Olha, de manhã eu vou acordar, vou fazer isso, vou fazer sacolão, vou fazer minha caminhada, ou então eu vou dar banho nos meninos tal hora eu vou dar uma saidinha, tal hora é minha, que eu vou deitar e vou assistir uma série, por exemplo, tá? Então, ter rotina ajuda a gente a resolver a ansiedade. Precisa de rotina. Você tem que ter rotina, você tem que ter rotina no seu trabalho, você tem que ter rotina na sua casa. Tem que ter rotina. Você, com a rotina alimentar, a sua dieta vai muito melhor. Você precisa de planejar o que você vai comer. Se você não seguir uma rotina na dieta, cada dia você come uma coisa, você não vai emagrecer. Ah, o que eu como agora 3 horas? Não sei não, vou ali na lanchonete e peço um pão de queijo. Não vai perder peso, tá? Então tem que ter rotina, tem que planejar, que aí a gente consegue controlar a ansiedade. Angélica tá escrevendo aqui, programar sem procrastinar. Isso, a gente não deve largar tudo pra depois, né? Vou ficar só empurrando. Não é isso que eu tô falando. Mas a gente tem que aprender o que realmente é urgência e o que não é, né? O que é prioridade e o que não é. E às vezes, principalmente quando é alguém que pede a gente alguma coisa, por exemplo, a pessoa pede achando que é urgência. Será que é urgência mesmo? Ou pode esperar? Será que eu tenho que passar no supermercado hoje mesmo, 7 horas da noite, que eu já tô morta de cansaço, que eu não tô aguentando, que eu preciso fazer minha refeição? Ou será que eu não posso passar amanhã de manhã? Sabe? Então, assim, definir essas prioridades aí é muito importante. E ter rotina, por exemplo, olha, toda sexta-feira eu vou fazer minhas compras. Por exemplo, todo domingo eu vou tirar 1 hora do meu domingo para poder planejar a minha próxima semana de dieta, para lavar as verduras, higienizar as frutas, separar as porções de biscoito, adiantar talvez as marmitas. Se você leva a marmita, você precisa de tirar umas horas para cozinhar, tá? Para programar. Então, rotina é fundamental para ajudar na ansiedade. Senão você fica assim, ah, meu Deus, o que eu vou comer semana que vem? Nossa senhora, não tem nada da minha dieta. Olha a ansiedade chegando de novo, tá? Então, aprenda isso aí. Sexta, descanse. Gente, a gente vive numa sociedade que impõe que você seja produtivo. A gente se cobra tanto, que a gente se cobra. Eu falo isso por mim mesma, tá? Eu já fiz isso várias vezes e hoje eu não faço mais. Várias vezes que eu viajei com o celular na mão, trabalhando a viagem inteira. Hoje eu não faço isso mais. Agora, no fim do ano, a gente sempre faz uma viagem, a gente sempre vai pro Espírito Santo e meus pais vão junto. É a única viagem que meus pais vão junto, então, assim, a gente não deixa de ir, sabe? É muito gostoso estar junto com eles, né?
E nessa viagem de agora eu fiz uma proposta pra mim, eu não vou trabalhar. O tempo inteiro não. Vou trabalhar em alguns momentos, vou responder mensagem sim, vou produzir alguma coisa, mas o meu propósito é descansar. Porque a gente não descansa. A gente se cobra. A gente às vezes trabalha o dia todo fora, chega em casa, a casa tá uma bagunça, você fala, nossa senhora, ainda vou ter que fazer tudo hoje. Você não tem que fazer tudo hoje. Descansar também faz parte. A gente não tem direito a uma refeiçãozinha livre, né? Eu não sempre falo com vocês, gente, se vocês fizerem a dieta direitinho a semana toda, pode tirar um momento aí pra comer alguma coisinha que você gosta. É claro que você não vai comer a barra de chocolate inteira, né? Mas se você tá com muita vontade de comer chocolate, come um chocolatinho pequenininho na sua refeição livre, por exemplo. Então, descansar até da dieta faz parte. Relaxar, acalmar, tirar uma hora pra ver uma bobagem na televisão, né? Porque, por exemplo, quando a gente assiste uma série, eu não tô trabalhando o meu cérebro, eu tô descansando. Eu tô ali, eu não tô pensando no meu trabalho, no filho, no marido, da companheira, na esposa, nada. Eu tô só relaxando. E o nosso cérebro precisa desses momentos. Para você não ter crise de ansiedade, você precisa de estar com a cabeça calma, relaxada, sim. Então, o descanso faz parte. E a gente quer se cobrar a ponto de achar que não precisa de descansar. Que você consegue produzir 24 horas por dia a semana inteira. E não consegue. Uma hora a casa cai, tá? Então, descansar faz parte. Kelly, verdade, o que eu vou comer hoje na colação? A gente às vezes já fica ansioso com o que vai comer, o que eu vou comer depois, o que eu vou comer depois. Gente, 7ª, chás relaxantes, tá? Tem muita gente que é muito cética em relação à fitoterapia, que não acredita, que acha que é balela. Gente, antigamente não tinha farmácia, não. Tá? Anos atrás aí, ó, há uns bons anos atrás, não existia indústria farmacêutica. E as doenças eram, muitas delas eram tratadas com medicina natural, tá? Então, chás calmantes ajudam muito. Às vezes, você tá naquele momento de ansiedade que se bobear, se discutir a sua vontade, você vai comer tudo que tem na geladeira. Respira, faz um chazinho de melissa, um chazinho de erva doce, camomila, né? E aí acalma um pouco, tá? Por quê? Ajuda no processo, tá? Os chazinhos calmantes ajudam muito no processo. Quem amamenta pode tomar chá? Pode, alguns chás, outros não. Então, por exemplo, chás calmantes podem ser consumidos até por gestante e por lactante. Chás estimulantes não. Então, por exemplo, eu vou tomar chá preto e aí eu vou deixar meu bebê ligadão. E ninguém quer um bebê ligadão, né? Inclusive a mãe também fica muito estimulado, que não é positivo. Então, por exemplo, chás que possuem cafeína não é muito interessante na gestação e na lactação, tá? Alguns chás, né, que tem alguns estudos que às vezes podem ser até abortivos e aí a gente não pode consumir, mas os calmantes podem, tá? Então, erva doce, camomila, capim-cidreira, valeriana, melissa, tá? Esses todos podem ser consumidos sim, tá bom? 8ª eu já falei, 8ª dica, não se cobrar tanto, são 10, tá? 9ª, entenda o motivo da sua ansiedade e trate. Lembra que eu falei com vocês para identificar o motivo? Eu preciso de saber o que me deixa ansiosa, senão eu não consigo resolver. Eu preciso de saber o motivo da minha ansiedade, porque senão eu não vou conseguir resolver aquele problema. Alguma coisa te deixa ansiosa, não é tudo. E aí tem paciente que fala assim, tudo me deixa ansiosa. Não, não é. Aí a gente tá confundindo a ansiedade com outra coisa. A ansiedade, ela sempre vai ter um motivo. Pode ser uma preocupação com um filho, uma preocupação no trabalho, uma preocupação com o marido. Pode ser o próprio processo de emagrecimento. Tem várias coisas que pode desencadear a sua ansiedade, mas você precisa de entender esse motivo. E principalmente, gente, olha que libertador isso que eu vou falar pra vocês. Aí vem a próxima dica e a última, a 10ª, que é super importante, as duas andam muito juntas, que é o quê? Desconfie dos seus pensamentos negativos. Quando a gente está tendo uma crise de ansiedade, é natural que você comece a pensar que tudo vai dar errado. Tudo vai dar errado.
eu não vou conseguir emagrecer, eu não vou ir bem no meu trabalho, eu não vou ir bem na prova, eu não vou conseguir tirar carteira, eu não sou capaz, eu não. A gente começa a ter muito pensamento negativo. Desconfia desses pensamentos, eles estão aí só para te sabotar. Então, toda vez que você tiver um pensamento negativo, você vai parar e vai pensar, isso é real? É real isso que eu tô pensando? Por exemplo, eu tô muito preocupada, deixa eu ver uma coisa que preocupa. Mães que vão fazer o retorno presencial dos filhos, tá? Talvez o seu filho ainda não voltou para a escola e aí você tá muito preocupada agora com esse retorno de volta às aulas. Será que essa preocupação toda minha ajuda eu ficar nessa preocupação toda? Porque eu vou ter que mandar o menino mesmo, né? Crianças com idade escolar, se as aulas voltarem, a criança vai ter que ir, né? Se não for, chama até conselho tutelar. Então é uma coisa que tem que acontecer. O que eu posso fazer? Posso conversar com meu filho para ter os cuidados, né? Incentivar ele a levar o álcool em gel, a lavar as mãos, a ficar mais isolado das pessoas, enfim. Estratégia. Agora, ficar pensando, meu filho ele vai morrer. Meu filho vai pegar Covid, vai passar para minha mãe. Não resolve, gente. Desconfie dos seus pensamentos negativos. Quando começar um pensamento assim, você não é boa o suficiente. Você não é boa o suficiente. Você não vai conseguir. Você não vai emagrecer. Já tentou outras vezes, você não vai emagrecer. Aí a gente tem que desconfiar desse pensamento. Você tem que pensar o seguinte: poxa vida, eu já consegui tanta coisa na minha vida. Eu já consegui conquistar tanta coisa que é tão difícil. Por exemplo, às vezes o trabalho que você faz é só você que faz. Às vezes a forma como você desenvolve alguma coisa é só você que faz. Às vezes você conseguiu tirar, né? Por exemplo, às vezes você conseguiu tirar carteira e tanta gente tenta e não consegue, mas você conseguiu. Você conseguiu, por exemplo, passar numa prova tão difícil que muita gente não consegue, mas você conseguiu. Será mesmo que você não é capaz? Será mesmo que você não consegue emagrecer? Claro que você consegue. Então desconfie dos seus pensamentos negativos quando eles chegarem, porque eles não são reais. Eles são somente o seu cérebro te sabotando. Porque a gente tem pensamento sabotador. Não pensa que vai dar. Quando você começar a pensar que vai dar tudo errado, avalie a situação. Avalie a situação, tá? Porque muitas vezes é uma coisa da sua cabeça. Muitas vezes o problema é menor do que a gente enxerga. Só que a gente tá tão dentro, a gente tá tão imerso naquele problema que você não consegue ver solução. Às vezes, se você conta para um terceiro, né? E aí, às vezes, compartilhar pode ser até uma outra dica também. Acabei falando mais uma, 11 aí. Você, às vezes, compartilhar aquilo que você tá sentindo, a outra pessoa acha uma solução que você não conseguia enxergar antes. Você não conseguia enxergar. Às vezes, alguém tem uma solução pro seu problema que é tão simples, mas você, dentro do problema, você não consegue ver. Lembra que eu falei da prioridade? Será que eu preciso realmente me descabelar por causa disso? Ou eu tô fazendo uma tempestade em um copo d'água? Na grande maioria das vezes, a gente tá fazendo uma tempestade em um copo d'água. Tá? Então levem essas dicas, né? Rosilene tá escrevendo aqui, respirar fundo e longamente. Desculpe, ia passar as dicas e acabei enviando. Não tem problema. Dica boa tem que ser compartilhada mesmo, tá? Dica boa tem que ser compartilhada, gente. Inclusive, na hora que eu finalizar a nossa live, eu vou deixar salvo aqui no feed. Se você achou que esse conteúdo foi interessante, que alguém precisa de assistir, manda pra pessoa, né? A gente deixa salvo depois pra vocês, justamente pra isso. Então, recapitulando, dica número 1, respire, relaxe. 2, faça uma coisa de cada vez, viva o agora, não fica pensando no futuro. Você tem que viver o dia de hoje, um dia de cada vez. Terceira dica, preste atenção na sua alimentação, faça as refeições devagar e com consciência. Quarta dica, defina prioridades, veja o que é urgente e o que não é urgente. Quinta dica, rotina. Tenha rotina. Você precisa de administrar uma rotina no seu dia, senão você vai ficar ansiosa mesmo. Sexta dica, descanse. O descanso faz parte do processo. Você precisa de descansar, inclusive para ter energia para continuar amanhã. Então aprenda que o descanso faz parte. Pode ser um descanso às vezes de 15 minutinhos deitar no sofá, pé para cima sem fazer nada.
mas o descanso faz parte. 7ª, chás relaxantes, chás calmantes. 8ª, não se cobre tanto, tá? Não queira resolver o mundo em um dia só. Não se cobre, o seu resultado não vai ser igual de todo mundo. 9ª, entenda o motivo da sua ansiedade e trate. Entenda o motivo real da sua ansiedade e trate aquilo. E 10ª, desconfie de seus pensamentos negativos. Eles estão querendo só te sabotar. Você tem que pensar positivo. Eu dou conta, eu sou boa o suficiente, eu vou conseguir. Eu quero, eu posso e eu vou fazer o que eu quiser. Pode ser qualquer outra coisa, mas pode ser emagrecer também. Eu quero, eu posso e eu vou emagrecer. É um mantra que a gente tem que fazer assim, todos os dias, para quem quer perder peso, tá bom? Gente, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado do nosso tema de hoje. Eu preparei com muito, muito, muito carinho para vocês. Manda muito coraçãozinho agora para eu ver que vocês gostaram. Obrigada, obrigada pelos parabéns, obrigada pela presença de vocês. É muito bom saber que eu vou entrar aqui e vai ter tanta gente, né, ao vivo, conseguindo aí consumir conteúdo. A gente prepara tudo com muito, muito, muito carinho para vocês. Então eu fico muito feliz quando vocês estão aí, né, quando vocês participam, quando vocês comentam, quando vocês mandam pergunta. É muito positivo. Eu fico muito feliz. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Amanhã a gente volta. Obrigada, gente. Obrigada pelos parabéns. Obrigado. Fico muito, muito, muito feliz, tá bom? Amanhã a gente volta às 19h30. E como eu falei pra vocês, eu tô liberando o tema no dia, tá? Eu não tô planejando, não. Eu gosto, assim, o que meu coração arde pra falar, eu falo naquele dia, sabe? Assim, o que eu tô inspirada, eu falo no dia. Eu acho que assim funciona bem melhor, tá bom? Obrigada por participarem. Grande beijo, bom restinho de noite. Aproveitem aí pra colocar em prática pelo menos aí a dica do descanso, tá? De fazer as refeições devagarinho, pra gente já, ó, tô até falando mais lento, pra ir trabalhando a ansiedade, combinado? Grande beijo pra vocês, gente. Vocês são demais. Obrigada por estarem aqui e amanhã a gente volta. Grande beijo, até mais!